Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, espero que esteja tudo bem, espero que o dia de vocês esteja sendo muito bom. Eu queria partilhar um pouquinho com vocês hoje a respeito de família. A gente está na Semana da Família, né? Desde o Dia dos Pais, a igreja se propõe a pensar um pouquinho sobre isso. Na verdade, o mês de agosto, ele é um mês destinado às vocações, né? E então a gente vai pensar um pouquinho no Papa, a gente vai pensar um pouquinho nas vocações religiosas e a gente também vai pensar um pouquinho na vocação é, matrimonial, né? Que é isso que Deus me chama muita atenção, a pensar a família realmente como uma vocação, como um estilo de vida, né? Hoje é dia de São Maximiliano Maria Kolbe. Eu achei o nome dele super difícil, mas ele é um cara que eu fico, mano, de cara com quanto ele foi entregue a Deus, né? Ele viveu no tempo da guerra e aí aconteceu uma situação que iam matar um judeu que era pai de família, né? E aí esse santo imediatamente falou assim: não, mano, não mata esse cara, não, me mata no lugar, né? Tipo, eu me dou lugar. E de fato ele morreu no lugar desse pai de família. E aí eu perguntava pra Deus, né? Nossa, caramba, a família é tão importante assim que Deus ele suscitou isso no coração de um santo para que um pai de família tivesse oportunidade de criar os filhos, né, de se fazer presente para os filhos. E além de demonstrar todo o amor por uma alma, né? Tipo assim, o quanto Maximiliano Maria Kolbe foi muito ousado e muito entregue a Deus, né? Foi muito corajoso, né? E aí Deus começou a falar no meu coração sobre o quanto família é uma vocação, né? E quanto ele ama as famílias, o quanto ele tem prazer na estrutura familiar, né? E a Bíblia ela vai dizer que nós somos o corpo de Cristo e que Cristo é a cabeça, né? E o catecismo também vai dizer que a gente é, que, a, que a família ela é a igreja doméstica, né? E eu acho isso muito interessante, porque uma vocação na família é o espelho de tipo da igreja. A família é o espelho. É por isso que é, a família é uma vocação, né? O matrimônio é uma vocação. Porque, na verdade, é na família que a gente vê a igreja. Então, a gente tem o marido como a cabeça, representando Cristo, e a mulher, a esposa, como a igreja, né? Representando a igreja. Por isso que tem toda uma treta de, o quanto a mulher precisa ser obediente e o marido precisa ser um líder e tal. E por muito tempo isso me incomodou muito e às vezes me incomoda muito também. Por conta do machismo, por conta de quando o marido ou a mulher não conseguem entender o seu papel dentro de um casamento, né? E aí acabam tendo opressões, né? Tipo, que o marido acaba abusando do poder, acaba tendo situações de violência. Inclusive, acabei de ter uma aula sobre isso, sobre violência doméstica, sobre mulheres que são agredidas e tal. O quanto é complicado, né? Quando as duas partes elas não entendem não tomam responsabilidade do seu papel, né? E o quanto isso pode ser distorcido, porque tem aquela outra palavra que vai dizer que o marido ele deve amar a esposa o tanto quanto ele ama a igreja e a esposa deve ser submissa. E ser submissa não é num sentido de você ficar quieta, você não ter opinião, mas de você saber entender que Deus dá autoridade para o homem, né? De representar Cristo dentro da casa dele, enquanto a mulher Deus dá autoridade para a mulher de representar a igreja, né? Um reflexo. E aí eu tô falando tudo isso por quê? Porque escolher a vida em família é uma opção, é escolher corresponder a uma vocação. E você pode não escolher essa vida, sabe? E tudo bem, entende? Você não vai ser menos ou você não vai ser mais por isso, né? Mas que Deus chama algumas pessoas a viver essa vida em família, a viver essa vocação, né? E aí é muito lindo como Deus é bom, assim, porque sendo a família essa igreja doméstica, também é o lugar onde há fecundidade, né? Onde existem os filhos e tal.
E como na igreja também, né? Por exemplo, os religiosos, eles têm os filhos espirituais, que são as pessoas, né? Quem não tem um pai espiritual, né? Tipo, alguém que foi referência na sua caminhada na igreja, que você usa como um espelho. Óbvio que o nosso espelho maior é Jesus, mas que você usa como um espelho espiritual, que você admira, que você aprendeu várias coisas com essa pessoa específica. Da mesma forma, na família, Deus escolhe um homem e uma mulher para serem pais, de fato, e espiritualmente também, de seres novos e ajudar eles a caminharem, né, tipo, na vida e promover o encontro pessoal com Deus através desse amor assim na família. E óbvio que existem muitas configurações familiares diversas assim, e eu amo isso porque a família, ela não é perfeita. Na verdade, ela é o maior lugar de imperfeição, né? É na família que a gente tem mais dificuldade muitas vezes, porque é onde a gente tá mais ligado intimamente, né? E aí Deus, ele traz muito no meu coração assim, como a família dele era imperfeita, sabe? Se você for pensar, não imperfeita, né? Entendam o que eu tô falando. Se você for pensar, ela não é que ela era imperfeita, ela não era igual às outras, sabe? Ela não era num padrão, é isso que eu quis dizer. Porque Maria, vamos pensar num contexto atual, Maria ela ficou grávida e não era de José, né? Tipo, o filho. Então imagina o José, como é que ele lidou com aquilo. E aí José assumiu o filho que não era dele, né? Que era do próprio Deus, mas enfim, da mesma forma ele assumiu. E aí ele tratou esse filho dele como o próprio filho dele, né? Tipo, mesmo que ele soubesse que não era. E aí, então, José, ele era padrasto de Jesus, não era um pai de fato, né? E entenda o que eu tô falando também, não que padrastos não sejam pais de fato. Mas como Jesus, como Deus, ele teve essa sensibilidade de mostrar para nós que a família que nós como seres humanos somos imperfeitos, a nossa família também é imperfeita, mas que através das nossas imperfeições, como eu falava ontem, né, quando a gente dá o nosso máximo, mesmo que não seja suficiente, Deus vai ser suficiente através da graça. E como Deus ele mostrou pra gente que não é preciso perfeição, mas apenas entrega através da família que ele concedeu a Jesus, sabe? Maria sim era tipo não tinha mancha, não tinha pecado, porque ela precisou gerar Jesus. É, mas também ela teve toda essa questão, essa dificuldade de, meu Deus, eu não dormi com homem algum, como é que isso vai rolar, né? E São José teve toda essa sensibilidade de assumir o papel de pai, e ele é o exemplo, assim, se você, uma vez, um amigo meu pregou sobre São José, lá no Jovens Sarados, o Gustavo. Gente do céu, tem tanta coisa para saber sobre São José. E São José é tão demais que vocês não têm noção. E aí é muito interessante, né? Como Jesus ele chama, Jesus não, Jesus também, mas Deus ele chama a gente a viver, né? Tipo, a exemplo de Maria e José, não na nossa perfeição, porque a gente não é perfeito, mas na nossa imperfeição, essa vocação que é a vocação de família. E aí, o que Deus me despertava muito hoje, né, é como a gente tem olhado para nossas famílias, tipo, eu mesma, para mim, nossa, é muito difícil, sabe, é o lugar que eu mais tenho dificuldade, porque o que acontece? A nossa família é quem conhece a gente de verdade, é quem conhece as nossas misérias escancaradamente, sabe? E é muito, muito difícil, porque você às vezes tá o tempo todo com aquela pessoa, você tem que lidar o tempo todo com diferenças que são gritantes, ou com coisas às vezes que são iguais, sabe? Que, tipo, são muito parecidas entre nós. Mas, isso acaba, assim, dificultando, a gente acaba ficando chateado, por exemplo. Muitas vezes eu penso, nossa, eu faço tanto para as pessoas de fora, mas por que como eu não consigo alcançar minha família? Tipo, às vezes eu tenho um dia excelente, faço coisas legais para muitas pessoas, consigo me envolver nos meus relacionamentos, e aí chego em casa, tô cansada e não consigo ter uma sensibilidade com a minha mãe, sabe? E aí, isso me deixa muito chateada. E aí, Deus me chama muito a rezar pela minha família, sabe? Porque muitas vezes a gente acaba se culpando, né? Nossa, eu faço por muita gente e não faço pela minha família, né? O que tem de errado comigo? Será que eu tô sendo um hipócrita? Não, não é que você tá sendo hipócrita. É que quanto mais íntimo, mais difícil é a gente se relacionar com a pessoa. Mais a gente precisa se abrir, estar vulnerável, né? Então, o que Deus colocava no meu coração é que eu possa rezar pela minha família, pelas coisas que a gente precisa acertar, as arestas que a gente precisa acertar, né? E que essa oração é que vai me edificar e que vai fazer
as coisas funcionarem melhor, né? E aí Deus foi trazendo no meu coração todas as coisas que a gente já caminhou, né? Desde a minha conversão, que já faz uns 10 anos da minha conversão, quase 10 anos, 9 anos. E ele tava me mostrando, assim, o quanto quando a gente serve a ele, quando a gente vai se convertendo, quando nós nos convertemos, né? E o padre falava isso hoje, né? Que a gente possa nós nos converter. Quando a gente reza pela nossa família, Deus faz em nós. Então nós temos que mudar, nós temos que fazer. E como isso não é a minha realidade, sabe? Como eu muitas vezes não faço. Como a minha família, a minha mãe tem que dar o primeiro passo, meu pai tem que dar o primeiro passo. Como isso é difícil na minha realidade. Mas Deus me provocava, me mostrava o quanto a gente caminhou, o quanto ele vem transformando a realidade dos meus pais, o quanto ele vem transformando a realidade da minha família como um todo, dos meus avós, do meu avô, da minha avó, das minhas tias, dos meus primos, sabe? E o quanto isso muitas vezes é um movimento nosso, sabe? A mudança não é uma coisa, Deus vai fazer um milagre. Óbvio que milagres existem, entendo o que eu quero falar. Mas os milagres estão na nossa ação, sabe? Os milagres, eles não são tipo, oh meu Deus, vai descer um anjo, vai fazer um milagre, todo mundo vai ficar bem. Não. Os milagres são através das nossas entregas, sabe? Do nosso sim diário, da nossa conversão. E como eu vejo Deus agindo na minha família, nos detalhes, sabe? Nas coisas muito pequenas, assim. Enfim, o quanto ele vai moldando a gente a mudar as atitudes. E de detalhe em detalhe, a gente muda várias coisas. Então, e aí o que eu queria deixar assim pra gente pensar é que a gente pudesse se dedicar nessa oração, né? Nessa oração de entrega, que às vezes a gente tem muitas questões com os nossos pais, com a nossa família, que não são resolvidas com a gente, que a gente, né, eu tô falando pessoalmente também, muitas coisas que doem ainda, que a gente possa entregar aos pés de Jesus para que ele possa tornar nossa família uma família modelo, num sentido de vocação, né? Num sentido modelo, não só para as outras pessoas, mas modelo que a gente usa a Sagrada Família como modelo para nossa família, né? Para as nossas ações, as mulheres se espelhando em Maria, os homens se espelhando em José. E observar quais são os comportamentos de Maria, os comportamentos de José que a gente pode imitar, né? Ter eles como modelo para nós podermos ser modelo, né? E o quanto, assim, o inimigo sabe do poder da família, né? O quanto, tipo, hoje em dia é uma dificuldade para nós, muitas vezes, procurar entender o que Deus quer com as famílias, né? Se, como eu estava falando no começo, se Deus permitiu que um servo dele morresse por um pai de família, sabe? Então, imagina quanto Deus ama as famílias, o quanto Deus, ele acredita no poder das famílias, sabe? Ele tem um sonho de amor para as famílias. Então é isso, eu queria deixar essa mensagem para vocês, que vocês possam também conviver com seus familiares, conhecer mais quem são os seus familiares, né? Tipo, muitas vezes, esses dias eu tava pensando, né? Muitas vezes a gente não conhece os nossos familiares. Eu entrei no quarto lá que a minha mãe guarda as coisas dela, e aí eu olhei e falei assim, nossa, que interessante o jeito que ela arrumou isso aqui, né? E eu falei, cara, eu não conheço a minha mãe, sabe? Em muitos aspectos. Então que a gente possa conhecer e reconhecer, né? Quem são os nossos, quem Deus deu para nós, né? E que Deus abençoe muito a família de vocês, que Maria Santíssima passe à frente da família de vocês, que São José também passe à frente, que ele possa ser exemplo, né? Como eu estava falando, e que a gente possa se espelhar mesmo nessa família, nas coisas que eles passaram e como Deus deseja que a gente seja como eles, né? Enfim, que Deus abençoe a família de vocês, a semana de vocês e um beijo e salve Maria. Até mais. Até mais, né? Eu ia falar até amanhã. Até amanhã.